Ô, Bandeira, já vou te perguntar, você que entende de PSG pra caramba aqui. Vou levantar a bola aqui. Especialista em PSG. Vou levantar a bola aqui pra geral comentar aqui. O Flamengo tem chance contra o PSG se chegar à final? Tem chance, né? É favorito. Claro que não, o PSG está em outro momento da temporada, mas nós vimos que tem chance. O Botafogo fez um dos melhores jogos do ano contra o PSG e venceu sem sofrer. As pessoas têm que entender isso. O Botafogo venceu o PSG sem sofrer. O PSG ficou mais com a bola no campo de ataque, mas o Botafogo se armou muito bem e não é nem que tenha saído em contra-ataque. O Botafogo atacou pouco, mas o Botafogo atacou circulando bola, encontrando espaços. O gol foi em transição. O gol foi numa roubada de bola no meio-campo, foi até uma pequena transição, mas não foi um contra-ataque. E o Flamengo tem mais qualidade que o time do Botafogo, que venceu o PSG no meio do ano, e tem um contexto muito favorável. Agora vem de 2 títulos, com os jogadores tendo esse tempinho aí para descansar. É claro que tem os 2 jogos antes da equipe francesa, mas o Flamengo tem, como disse a Raíza, aí tem elenco, o Papa também falou, tem elenco, tem time titular e tem banco. 2019, o time jogava muito mais porque o Flamengo jogava bonito, o Flamengo fazia muitos gols e não deixava o adversário respirar nunca. Os adversários do Flamengo não conseguiam atacar o Flamengo porque era uma retomada de posse do meio para frente absurda. Impressionante. Só que quando tinha que trocar, caía um pouquinho, mas aí os jogos geralmente já estavam resolvidos. Aí tá a vantagem do time atual. Se precisar resolver o jogo faltando 5, 10 minutos, o Felipe Luiz tem de onde tirar do banco. Quanto o PSG especificamente, não diminui a dificuldade. O PSG é um dos melhores, se não o melhor time do mundo. É um time muito bem treinado, que tem peças espetaculares. É muito favorito contra o Flamengo. E contra qualquer time da América do Sul. Segue sendo muito favorito. Mas tem chance sim, Ilan, o Flamengo de vencer o time francês. Tem, Garoni? Tem, claro que tem. Eu acho que tem sim. Mas real, assim, a chance... Não, acho chance real. Né? Eu acho uma chance real, assim. Não vejo. Existe, claro, um favoritismo do PSG, como a gente falou aqui na Copa do Mundo de Clubes, quando tivemos quase que todos os enfrentamentos entre a América do Sul e a Europa, a gente falou, favoritismo, caso do Botafogo. Depois o pessoal vem cobrar, falou que o PSG era favorito contra o Botafogo. E se jogar de novo, vai ser de novo. Comentaram no Twitter. E o Bandeira que falou que o PSG era favorito? Mas que será, né? Favoritismo não é que já ganhou, é totalmente diferente. Né? Então, assim, favoritismo é uma coisa. Agora, o Flamengo é um time organizado, é um time que sofre poucos gols, é um time que sabe jogar com a bola, que quando tem que jogar em transição sabe jogar também. Então, assim, o PSG não ganha todos os jogos no campeonato francês também, não. O PSG tropeça no francês, o PSG faz jogos ruins. Acabou de perder de 1-0 pro Mônaco. Exatamente. Perdeu, não foi? Sim, perdeu. O Luiz Araújo estava no futebol francês. Pro Luiz campeão, Araújo né? não é diferente enfrentar um PSG. É isso que eu tô falando sobre você chegar a enfrentar um PSG, por exemplo. Você não tem aquele olhar só de algo tão distante. Já não é mais tão distante. Carrascal veio de fora, Luiz Araújo veio de fora, Varela. A gente faz a lista toda aqui. Então são jogadores que estão habituados a enfrentar grandes equipes europeias ou enfrentar jogadores de seleções europeias. Então é um Flamengo que tem uma casca hoje, que chega numa disputa dessa, ainda que não seja favorito contra o PSG, mas não é 80-20, não é 90-10 favoritismo. Vai chegar ali no 60-40. 60-40, eu vou ouvir a Raiz e o Papa sobre isso também, quero dar minha opinião aqui. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes mostrou que tem como. Primeira coisa, né? Eu acho que mostrou pra gente que qualquer clube brasileiro ou sul-americano, o Fluminense chegou à semifinal, é inacreditável, mas chegou, né? E poderia ter vencido o Chelsea, se tivesse jogado bem, poderia ter vencido, já falei disso. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes provou isso, que a diferença é menor do que a gente supõe. O que não quer dizer que não haja diferença, o que não quer dizer que o PSG não seja melhor do que o Flamengo. Mas se o Flamengo tiver num dia bom e o PSG num dia não tão bom, se o jogo encaixar, o Flamengo pode vencer o jogo. Agora, tem que passar pelos 2 jogos anteriores, né? O Flamengo tem 2 jogos para chegar na final, não pode ir para lá pensando na decisão. A gente já viu isso acontecer, alguns problemas, algumas vezes com o time brasileiro que chega no Intercontinental pensando na decisão e aí acaba caindo de surpresa antes disso. Raíza e Papa. E aí, Raíza, Flamengo tem chance real? Qual é a chance real? O Garoni botou aqui 60-40 pro PSG numa eventual final, já está projetando um percentual. Eu acho que é um pouquinho menos. Eu acho que é 70-30 pro PSG. Você acha que é 70-30 PSG? Raíza, qual é o percentual e quais são as chances do Flamengo? Oi, Ilan, eu vou nessa linha do Garoni, eu acho que é 60-40, eu acho que pode aumentar um pouquinho ali, de repente, para 65% para o PSG, acho essa questão dos 2 jogos antes, né, muito ruim,
para o time sul-americano, ou para o time mexicano, ou para o time, enfim. Eu acho muito ruim já você ter que ter 2 jogos antes, desgasta muito, porque são jogos mata-mata, então são jogos onde todo mundo tem que dar 100%, onde uma bola você pode ficar fora, tem o desgaste físico, o desgaste mental, então assim, eu acho que o PSG leva muita vantagem nesse sentido. Aí eu acho que equilibra pelo outro lado, porque eu acho que é mais importante para o Flamengo, para o Cruz Azul, esse chegar numa eventual final e ganhar do PSG do que para o PSG. O Felipe Luiz até falou isso na entrevista coletiva ontem, né? Ele elogiou o PSG, disse que para ele o PSG é o melhor time do mundo, mas destacou que para o europeu, o europeu para eles, o título mais importante não é o Mundial, o Intercontinental, é a Champions League. Então eu acho que nesse sentido você consegue equiparar um pouco, mas a temporada, o momento da temporada, com menos jogos, e aí o Flamengo mais desgastado, tudo isso faz com que o PSG leve esse tamanho de favoritismo, assim, na minha opinião. E, de novo, eu tô contigo, tem que pensar primeiro no Cruz Azul, não dá para ficar pensando no PSG antes. Se a gente pegar o histórico recente dos últimos mundiais, né, jogados nesse formato, ou nesse formato parecido, já que esse Intercontinental é o primeiro nesse formato, a gente tem aí um grande equilíbrio de times brasileiros caindo na semi para equipes de outros continentes, né, não conseguindo chegar na final. Se não me engano, tá na metade. A gente teve, ano passado, o Botafogo caindo, a gente teve o próprio Flamengo caindo pro Al Hilal, a gente teve Palmeiras caindo para time mexicano. Então eu acho que tem que pensar, é legal pensar nessa eventual final contra o PSG, mas tem 2 jogos antes para poder chegar lá e tem que pensar primeiro no Cruz Azul. E aí, Papa? Agora sim, é porque eu tava com o bebê chorando aqui, aí é difícil. A gente tem que desligar o áudio. Mas vamos lá. Passar para vocês a minha visão. Eu acho que o Flamengo tem 35 a 40%, tô com o Garone, 35 a 40% de chance de conseguir. E esses 35 a 40% podem virar 100%, porque eu acho que a vontade do Flamengo vai estar muito grande. Eu tô vendo isso na declaração dos jogadores, né? E a gente tem os jogadores vendo, enquanto o PSG talvez encare como um amistoso de luxo, o Flamengo está vendo como a cereja do bolo, o concurso, a situação que pode ser assim, aquilo que não conseguiu em 2019. Esquece 2023 com o Vitor Pereira, que foi um desastre. 2019 o Flamengo chega na final, vai contra o Liverpool para prorrogação, perde porque não tinha banco, né, Raíza? Entra o Lincoln, perde um gol, ficou dolorido.